Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre assistência de enfermagem ao paciente em crise hipertensiva. Foi por isso que eu pedi para vocês fazerem aquela atividade sobre a tabelinha de sinais vitais, porque não tem como a gente falar sobre crise hipertensiva se vocês não entenderem sobre hipertensão e principalmente sobre os valores de referência da hipertensão e, claro, anatomia cardíaca. Né? Mas eu tenho certeza que já está na ponta da língua, então tudo que eu falar aqui não vai ser novidade, tá? Então vamos lá, assistência de enfermagem ao paciente em crise hipertensiva. Vamos falar um pouquinho sobre hipertensão, para que a gente possa chegar então no que é a crise hipertensiva, tá? A hipertensão, né, ou a pressão alta, né, o hiper de grande, é uma doença crônica. O que isso quer dizer? Doença crônica quer dizer que se quem tem hipertensão vai ter hipertensão para sempre, ela não tem cura. E aí, sabe quando a gente ouve aquele vozinho falar assim, ó, eu vou parar de tomar os remédios porque a minha pressão tá boa? Gente, se ele para de tomar remédio, a pressão dele vai, ó, subir, na verdade vai disparar, a pressão dele só está boa porque ele toma remédio, né? Então a hipertensão é uma doença crônica, né, com níveis elevados de pressão sanguínea nas artérias, certo? Ela está fazendo um esforço cardíaco elevado do ventrículo esquerdo, fazendo um grande esforço para conseguir passar pelas artérias que estão numa vasoconstrição, né? E que elas têm uma dificuldade, dificultam a passagem do sangue por aquela luz do vaso, né? Então, ela não vai conseguir passar direito por ali. O problema ele é herdado 90% das vezes pela família, né? Então, aquela história familiar de hipertensos, de cardíacos, provavelmente seja uma herança em 90% dos casos, tá? Constitui um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e morte. Lembra quando a gente falou sobre as principais causas de morte no mundo e no Brasil? As doenças cardiovasculares estão no topo da lista. E a hipertensão é um principal fator de risco para isso. Então, olha lá, a hipertensão é um fator de risco para o acidente vascular cerebral, que é o AVC, para o infarto, para as DACs, né, que são as doenças arterial coronariana. Nem toda DAC é um infarto, né? Às vezes não chega a ter uma obstrução da coronária, mas tem uma obstrução parcial da coronária, então é uma DAC, né? Aquele paciente que faz cateterismo e aparece o percentual de obstrução. Tem o aneurisma arterial também, né? Vai ser uma consequência da hipertensão, o vaso que sofre pressão, assim como um balão, né? Lembra que eu comentei com vocês? Eu peguei hoje o balão para mostrar, né? Então, assim como o balão sofre uma pressão elevada, murcha, sobe uma pressão elevada e murcha, chega uma hora que ele fica todo molenguinho, ó. Esse aqui eu já enchi uma vez. Olha como ele fica molenguinho. Chega até a ter um restinho aqui, um resíduo de ar dentro dele, tá? A insuficiência acaba levando também a insuficiência renal, os rins sofrem muito com a hipertensão, né, e cardíaca. Em portadores de DAC crônica, né, as doenças arteriais coronarianas, a hipertensão está presente em 40 a 50% das vezes, né, desses pacientes. As consequências, então, das doenças arteriais coronarianas vai ser uma remodelação ventricular, tá? Então, se eu tenho uma DAC, as coronárias estão fazendo irrigação ali do músculo cardíaco, né? E elas estão obstruídas ou parcialmente obstruídas, né? Onde não tem vascularização do músculo cardíaco, ocorre uma necrose daquele tecido, daquela região no tecido, logo o ventrículo começa a trabalhar de uma forma não tão adequada. Então vai ter uma remodelação do ventrículo para compensar, a máquina é perfeita, né? Levando a uma insuficiência cardíaca e a aceleração da aterosclerose. Olha que legal isso daqui, ó. Em 2017, a American Heart publicou uma nova tabela com valores pressóricos, tá? O que é isso? A partir de 2017, a American Heart passou a considerar que o 130 já é considerado hipertensão estágio 1. Então, lembra quando a gente falava que o 13/8 era normal? Agora não é mais. Desde 2017, o 130/80 ele passa a ser hipertensão estágio 1. Acima de 140 vai ser considerada hipertensão estágio 2. Então, aquilo que a gente falava que a hipertensão é acima de 140, hoje 140 já é considerado estágio 2 de hipertensão.
tá? E a crise hipertensiva vai ser quando estiver maior que 180, tá? Porque ninguém passa o seu dia a dia com pressão acima de 180, certo? O cara em 180, ele tá ou numa urgência hipertensiva ou numa emergência hipertensiva, vamos falar ali na frente. Hipertensão em números, olha lá, ela atinge 31% da população adulta mundial. A população do mundo hoje é em torno de 7 bilhões de pessoas, né? 30% da população é hipertensa. No Brasil, aproximadamente 1/3 da população adulta tem hipertensão. Tende a aumentar com a idade. Em torno de 60% dos pacientes hipertensos são idosos com mais de 65 anos. A escolaridade também interfere no número de casos. Quase 15% dos hipertensos têm 12 anos ou mais de estudos, né? 12 anos é o tempo que se leva, em média, para concluir o ensino médio. Então, em torno de 15% dos hipertensos tem estudo além do ensino médio. 85% tem, no máximo, ensino médio concluído. É claro que o que isso tem a ver, né? Não é que a doença escolhe, é que os fatores de risco, né, podem ser... às vezes a pessoa não saber que os fatores de risco podem ser tão graves, não ter conhecimento sobre a doença, é isso que vai interferir, né? Que ela poder ter a escolha de se cuidar ou não. A prevalência é maior em mulheres, negros e diabéticos, né? A população negra tem um índice altíssimo de hipertensão e deve fazer um controle muito mais rigoroso. Na página do Ministério da Saúde, olha isso, é uma publicação de 2019. Hipertensão é diagnosticada em 24% da população, segundo a pesquisa ali, ó. Esse número revela uma realidade preocupante. Todos os dias, prestem atenção no número, 388 pessoas no Brasil se tornam vítimas fatais da doença. O que significa que por hora são 16 óbitos no Brasil por hipertensão. Sabe aquela coisa assim, a minha pressão tá alta e eu vou ficar em casa um pouquinho para relaxar? Cara, esse é o cara que morre. Tipos de hipertensão. Tem a hipertensão primária, né, que ela é multifatorial, sem causa específica, né, e vai ocorrendo essa elevação da pressão, né. E a hipertensão secundária, que é quando ela é secundária a uma doença primária. Então, o paciente tem uma doença renal, por exemplo, né, ou uma síndrome de Cushing, né, que ocorre no intestino, e ele não... e acaba levando à hipertensão, tá? As causas da hipertensão, então 90% das vezes é uma história familiar, né? Por isso conheça a sua família. O tabagismo, então o cigarro, a nicotina do cigarro, ela acaba acumulando aqui na luz dos vasos, diminuindo ainda mais, fazendo uma constrição ainda maior do vaso, né? O alcoolismo, a obesidade na região abdominal, o diabetes, que é a síndrome metabólica, que também vai fazer essa vasoconstrição, né? O estresse. A adrenalina faz vasoconstrição também, então a pessoa ficar muito nervosa vai fazer essa vasoconstrição, vai levar a crises de hipertensão. O elevado consumo de sal, porque o sal faz a gente reter líquido, né? Então, isso vai fazer também uma vasoconstrição, no momento que o nosso organismo retém líquido. Lembra aqueles processos de osmose, de fusão, né? Ele vai tentar fazer essa compensação dentro do corpo, por isso que faz aqueles edemas, porque o líquido sai do vaso para compensar a quantidade de sal que tem, né? E vai ficar no interstício. Níveis altos de colesterol e dislipidemia e o sedentarismo, né? Claro, são fatores de risco para hipertensão. Os sintomas da hipertensão, eles costumam aparecer quando a pressão está muito elevada, por isso que ela é considerada uma doença silenciosa, né? E quando ela já está muito alta, o paciente costuma referir dor no peito, cefaleia em região occipital, claro que ele não fala bonito, né? Ele fala dor na nuca, ele refere uma dor nessa região, uma dor de cabeça nessa região aqui da nuca, né? Tontura, zumbido no ouvido, fraqueza, a visão embaçada, ele faz essa queixa, ou aquela queixa dos escotomas, aqueles pontinhos de luz, né? E o sangramento nasal, né? Que é aquelas... quando a pressão está tão elevada que os capilares, né, que são ricos aqui nessa região nasal, eles acabam estourando e causando esse sangramento nasal. A hipertensão não tem cura, nós falamos lá na frente, ela é uma doença crônica, mas ela tem tratamento e deve ser controlada.
Deve e pode, né? O tratamento dela pode ser medicamentoso ou não medicamentoso. Ele vai ser medicamentoso quando o paciente tem, quando ele é portador de alguma disfunção ventricular, como a gente falou lá na frente, né? Devido a DAX, né? Ou quando ele é sobrevivente de infarto, já teve infarto, ele já tem alguma obstrução de coronárias. Então, esse paciente ele precisa fazer o uso de medicamentos, né? Como antihipertensivos, como diuréticos, vasodilatadores, né? Bloqueadores aí de canais de cálcio. E o não medicamentoso vai ser tratar as causas. Então, o cara parar de fumar, o cara começar a fazer uma atividade física, né? Ele melhorar a alimentação dele, né? E, claro, o não medicamentoso, o medicamentoso também, né? Mas é fazer um controle constante da pressão arterial dele. Então, é verificar essa pressão todos os dias. Porque não adianta ele chegar hoje para mim com uma crise hipertensiva e ele não saber me dizer quanto que estava a pressão dele ontem, né? Até pra gente poder fazer um comparativo. Dia 26 de abril, agora deste mês, né, é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. Olha aí, ó. Isso é uma campanha do Corém Rio Grande do Norte com dicas para prevenir a hipertensão. Então, tente levar os problemas do dia de maneira mais tranquila, como se fosse fácil, né? Tenha uma alimentação saudável, e aí vem uma preocupação, as pessoas não sabem o que é uma alimentação saudável. Diminua o sal do seu cardápio. Abandone o hábito de beber e fumar. Evite ficar parado e mantenha o peso saudável, né? Não ser obeso, porque eu não estou dizendo que é para ser magro, mas não ser obeso não é questão de estética, é questão de saúde, tá? São difíceis mudar hábitos? São difíceis, muito difíceis, né? Mas as pessoas têm que entender que esse hábito faz muito mal para a saúde dela e que, que as consequências da hipertensão são muito graves. Eu sempre digo, quando a gente vai conversar com um paciente hipertenso, eu gosto muito da psicologia do terror, porque eles não enxergam essa doença, então eles não conseguem entender que a longo prazo ele pode ter, a longo não, médio prazo ele pode ter uma consequência grave, né? Então, falar sobre as consequências para que os pacientes entendam. E aí chegamos na crise hipertensiva, tá? A crise hipertensiva vai ser considerada quando a pressão sistólica tiver maior que 180. Cara, ninguém vive com uma pressão normal de 180. Isso é uma tensão dentro do vaso elevadíssima, tá? Isso é como se a gente pegasse um balão, né? E enchesse o balão, ó. E aqui eu tenho uma pressão que ele suporta, que ele está acostumado a viver, conviver, né? O momento que a pressão dele começa a ficar alta, a parede do meu balão começa a ficar mais tensa, ele começa a ficar inchadinho, ele começa a ficar mais lustroso e até eu começo a ficar com medo que ele rompa, né? Tanto é que eu não vou continuar enchendo porque eu odeio o barulho de quando ele explode. Mas sabe o que acontece quando a pressão está acima de 180? Ela tem uma grande chance de explodir a artéria, né? Então, a artéria ela vai explodir que nem um balão, né? E por isso que a gente tem que evitar a pressão alta e por isso que a gente tem que valorizar a hipertensão, tá? Existem dois tipos de crise hipertensiva, a urgência hipertensiva e a emergência hipertensiva. Lembra a diferença de um termo e outro? A urgência hipertensiva é uma elevação pressórica sem dano a algum órgão-alvo, né? Então, ou seja, ela não tem um risco imediato de vida, né? Ela tem uma possibilidade de controle da pressão de forma gradual, em geral nas 24 horas iniciais. A gente não observa dano em órgão, né? A gente só consegue identificar que a pressão está elevada e faz um controle, vai medicar, né? Para essa pressão baixar e dentro de 24 horas. A emergência hipertensiva, ela tem sinais de lesão em órgãos, né? Então, ela vai ter uma encefalopatia, um infarto, um AVC, devido a essa crise hipertensiva. Então, não é só a pressão elevada, ela tem uma outra doença relacionada, tá? E vai ter um risco elevadíssimo de morte. Então, o controle imediato de pressão arterial, esse paciente vai para monitoração e vai usar fármacos endovenosos, porque ele precisa baixar essa pressão agora, tá? A diferença entre elas, então, é que a urgência hipertensiva, ela é uma pressão muito alta que não tem lesão de órgãos, tá? A emergência, ela tem lesão de órgãos, ela é uma emergência, ela precisa ser atendida com fármaco endovenoso, monitoração, certo?
Aí, pessoal, deixei só uma tabelinha para vocês